Olá, eu sou Arthur Cardoso e esse é um projeto audiovisual da disciplina de refrigeração e condicionamento de ar. Aqui à esquerda do vídeo está uma planilha Excel, que é o memorial de cálculo, e à direita do vídeo temos aqui uma imagem de um sistema de refrigeração em cascata, com ciclo de alta e baixa pressão, e um gráfico TS desse sistema, desse ciclo, que vai nos auxiliar durante a resolução do seguinte exercício. Você deverá, agora lendo o enunciado aqui, você deverá analisar um sistema de refrigeração em cascata. O sistema deve operar para manter uma câmara refrigerada a menos 26 graus Celsius, numa localidade cuja temperatura máxima é 34 graus Celsius, com umidade relativa coincidente de 65%. Para resolver as questões, assuma as seguintes hipóteses. 1. O refrigerante deve ter um superaquecimento de 2 graus Celsius após sair do evaporador e nenhum superaquecimento dentro do evaporador. 2. O subresfriamento na saída do condensador deve ser de 3 graus. 3. A fração de espaço morto é 3%. 4. A eficiência isentrópica do compressor é função da razão entre pressão na descarga e pressão na sucção do compressor na seguinte equação. E 5. A diferença entre a temperatura de conversão em um ambiente onde o calor é rejeitado é igual a 8 graus Celsius. 6. Caso o sistema que vai analisar seja cascata, que é o caso, refrigerante do circuito de mais baixa temperatura é R404A e o refrigerante de mais alta temperatura é R134A. Então, aqui estão os dados do enunciado. Temos uma temperatura de referência no ciclo de baixa pressão de menos 26 graus, uma temperatura de referência no ciclo de alta pressão de 34 graus, e nós temos também que a diferença entre a temperatura de condensação e a temperatura do ambiente de referência no ciclo de alta pressão é de 8 graus. Então, com isso, a gente consegue calcular a nossa temperatura de condensação, passando o 34 do outro lado, somando com 8, nós temos 42 graus de temperatura de condensação. E também temos aqui um espaço morto de 3%, fração de espaço morto. Então, primeiramente eu comecei definindo os pontos do ciclo B, que é o ciclo de baixa pressão, em que tem um fluido R404A. Bom, para o ponto 1, eu considerei a temperatura de referência no ciclo de baixa pressão, de menos 26 graus, fornecida pelo enunciado, e o TD, um TD de 5 graus, esse TD que é a diferença de temperatura no evaporador da nossa câmara frigorífica, câmara refrigerada. E, com isso, eu consigo achar a nossa temperatura de evaporação no ciclo de baixa pressão, fazendo essa temperatura de referência menos o TD, menos 26, menos 5, temos menos 31 de temperatura de evaporação. Bom, lembrando que o ponto 1 é a saída do evaporador e a entrada do compressor, como nós podemos ver aqui nessa imagem, e também nós sabemos que no ponto 1 nós temos vapor saturado. Então, nós podemos considerar um título igual a 1. Aplicando esse título igual a 1 e essa temperatura de evaporação no CAT, nós obtemos aqui a nossa P1. Considerando um superaquecimento, como dito pelo enunciado, nesse evaporador, de 2 graus, superaquecimento, nós conseguimos achar a nossa T1 considerando esse superaquecimento na temperatura de evaporação. Então, somando 2 e menos 31, nós temos menos 29 na nossa T1. Aplicando a T1 e a P1 no CAT, nós conseguimos achar a entalpia e entropia desse ponto. Partindo para o ponto 2, que é a nossa saída do nosso compressor
e entrada no trocador de calor, que no ciclo de baixa pressão é um condensador. Nós temos vapor superaquecido nesse ponto. E nós sabemos que a entropia isentrópica é igual, desse ponto é igual à entropia do ponto 1. E também eu considerei que nós sabemos que P2 é igual a P3. Porém, nós não temos P3 ainda. Então, eu vou partir para o ponto 3 para achar essa P3. No ponto 3, que sai, o ponto 3 é onde sai, na saída do condensador e na entrada da válvula de expansão. E nós temos no ponto 3 líquido saturado. Portanto, o que eu posso considerar? O que eu considerei no ponto 3? Eu considerei uma temperatura intermediária, que eu descobri por meio dessa fórmula aqui. Raiz de temperatura de evaporação vezes temperatura de condensação menos temperatura de condensação vezes ΔT mais ΔT sobre 2. Então, achando essa temperatura intermediária e também considerando esse ΔT igual a 5, esse ΔT, que para um sistema de cascata é a diferença entre a temperatura de condensação na baixa pressão e a temperatura de evaporação na alta pressão. Então, utilizando esse ΔT, eu posso achar a nossa temperatura de condensação na baixa pressão por meio dessa fórmula aqui, somando a temperatura intermediária com esse ΔT sobre 2. Aqui a gente está somando porque a gente está no ciclo de baixa pressão. Então, temos aqui uma temperatura de condensação de 5,2 graus Celsius. E também, como já dito, é líquido saturado, então posso considerar um título igual a zero. Aplicando o título igual a zero e a temperatura de condensação no CAT, nós obtemos uma pressão no ponto 3. E considerando um superaquecimento, um subresfriamento de 3 graus, já que nós estamos falando de um condensador aqui no ciclo de baixa pressão, nesse ponto, nós conseguimos achar a temperatura do ponto 3, aplicando esse subresfriamento na temperatura de condensação. Aplicando essa temperatura essa T3 e a P3 no CAT, nós conseguimos achar entalpia e entropia. Então, a gente conseguiu achar a nossa P3 e podemos voltar para o ponto 2 agora. Então, eu ocultei aqui, agora eu vou reexibir. Então, nós sabemos que no ponto 2, a entropia isentrópica é igual à entropia do ponto 1 e que P2 é igual a P3, que a gente acabou de encontrar. Aplicando essas duas informações no CAT, nós encontramos a entalpia isentrópica. Porém, nós precisamos da entalpia real. Então, a gente pode utilizar a fórmula dada pelo enunciado da eficiência isentrópica. Para calcular essa eficiência isentrópica, a gente precisa do PR. Esse PR é a pressão de descarga sobre a pressão de sucção. No ciclo de baixa pressão, foi considerado P2 sobre P1. Então, achando o PR, nós conseguimos achar a eficiência isentrópica e, com isso, a gente consegue calcular a nossa entalpia real por meio dessa fórmula aqui. Entalpia 2, entalpia do ponto 2 isentrópica menos entalpia do ponto 1 sobre entalpia do ponto 2 menos entalpia do ponto 1. Aplicando essa entalpia real e a nossa pressão, no CAT, nós conseguimos achar a temperatura e a entropia do ponto 2. Indo para o ponto 4, nosso último ponto do ciclo de baixa pressão, nós temos que P4 é igual a P1 e H4 é igual a H3. Então, considerando isso e aplicando esses dois valores no CAT, nós conseguimos encontrar
T4 e S4. Partindo para o ciclo A, de alta pressão, em que o fluido agora é R134A, nós podemos começar pelo ponto 5. Ponto 5, que é a saída do trocador de calor, aqui no ciclo de alta pressão, é um evaporador, e a entrada do compressor. No ponto 5, nós podemos ver aqui que nós temos vapor saturado. Então, para achar a temperatura de evaporação no ciclo de alta pressão, eu considerei a temperatura intermediária, que a gente já encontrou, e subtrair do ΔT, que é igual a 5, dividido por 2. Então, agora, eu utilizei essa fórmula, né? E agora aqui é negativo, porque nós estamos falando do ciclo de alta pressão. Então, nós temos aqui uma temperatura de evaporação de 0,2 graus, 23 graus Celsius. E, como é vapor saturado, podemos considerar um título igual a 1. Aplicando o título e essa temperatura de evaporação no CAT, nós encontramos a nossa P5. Como aqui, nesse ponto, nós temos um evaporador, então nós temos que considerar um superaquecimento de 2 graus Celsius. Então, considerando o superaquecimento de 2 graus Celsius na temperatura de evaporação, nós temos um T5 de 2,23 graus Celsius. Aplicando o T5 e o P5 no CAT, nós encontramos H5 e S5. Partindo para o ponto 6, se assemelha ao que aconteceu no ponto 2. Nós temos aqui a entropia isentrópica do ponto 6 é igual à entropia do ponto 5, e nós precisamos encontrar a pressão, pois P6 é igual a P7. Então, vamos para o ponto 7 para encontrar essa pressão. Lembrando que no ponto 6, nós estamos falando da saída do compressor e entrada do condensador, e no ponto 7 é a saída do condensador e entrada da válvula. Então, aqui no ponto 7, olhando o gráfico TS, nós conseguimos ver que é líquido saturado, então nós podemos considerar um título igual a 0, e também nós podemos, foi considerado aqui a temperatura de condensação de 42 graus que a gente encontrou lá no começo da resolução dessa questão. Aplicando essas duas informações no CAT, nós conseguimos achar a nossa P7. E também considerando um subresfriamento, já que nós temos um condensador aqui, um subresfriamento de 3 graus, nós temos uma temperatura T7 de 39 graus. Esse subresfriamento é aplicado aqui na temperatura de condensação. Com essa T7, com essa P7, aplicando no CAT, nós conseguimos achar H7 e S7. Após achar P7, nós podemos voltar para o ponto 6. Então, eu vou exibir o que estava oculto aqui. Então, nós sabemos que a entropia do ponto 6, isentrópica, é igual à entropia do ponto 5, e agora nós temos a nossa P6. Aplicando essas informações no CAT, nós encontramos a entalpia isentrópica, mas a gente precisa novamente calcular a entalpia real. Então, para isso, a gente utilizou novamente a eficiência isentrópica, e para isso precisamos do PR, porque agora o PR na alta pressão foi considerado P6 sobre P5. Então, tendo esse PR, achei a vazão, achei a eficiência isentrópica, e com isso conseguimos calcular a nossa entalpia real. Aplicando a entalpia real e o P6 no CAT, nós conseguimos achar P6 e S6. Indo para o último ponto do nosso sistema, nós temos aqui o ponto 8,
que é a saída da válvula e a entrada do evaporador. Nesse ponto, nós sabemos que a pressão é igual à pressão do ponto 5 e que a entalpia 8 é igual à entalpia 7. Aplicando essas duas informações no CAT, nós obtemos os dados de temperatura e entropia do ponto 8. Então, agora, indo para a próxima planilha aqui, nós vamos responder algumas questões. E antes aqui eu reuni todas essas informações, coloquei aqui nessa planilha para facilitar o acesso e visualização. Então vamos iniciar resolvendo as questões. A primeira é: qual a vazão volumétrica pelo compressor que operar ao menor nível de pressão para uma potência rejeitada no ambiente de 37 kW? Bom, então, essa questão está pedindo a vazão volumétrica de baixa pressão e ele nos dá uma informação dessa potência rejeitada que é um ciclo de alta pressão, né? Olhando a imagem aqui, essa potência rejeitada é o QH, né? Então, nós temos um QH de 37 kW. Então, como que a gente faz para achar essa vazão volumétrica? Bom, para achar a vazão volumétrica, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Vazão mássica é igual a vazão volumétrica vezes a eficiência volumétrica vezes a pressão de sucção. Então, primeiramente, eu preciso achar a vazão mássica. Então, para achar a vazão mássica na alta pressão, eu considerei essa fórmula aqui. Pressão útil é igual a vazão mássica vezes a diferença das entalpias. Então, eu considerei aqui que essa pressão útil é o nosso QH e que essas entalpias são H6 menos H5, que é, olhando aqui na imagem, a diferença entre as entalpias do compressor na alta pressão, né? Então, com essa vazão mássica em A, no ciclo de ar de alta pressão, e a razão das vazões mássicas, é possível achar com as entalpias de H2 menos H3 dividido por H5 menos H8. Então, com esses dois dados, eu consigo achar a vazão mássica na alta pressão. Além disso, nós temos aqui, que foi dado pelo enunciado, a fração de espaço morto. E nós vamos calcular agora a eficiência volumétrica por meio dessa fórmula aqui. 1 mais a pressão de espaço morto vezes 1 menos pressão de descarga sobre pressão de sucção elevado a 1 sobre K. Portanto, a pressão de sucção nós já temos, que é nossa pressão P1 no ciclo de baixa pressão. O nosso K foi um K tabelado. Primeiramente, eu considerei uma temperatura média entre T2 e T1, que são as temperaturas do nosso compressor aqui. Então, a temperatura média deu quase 25 graus Celsius, ou seja, eu considerei um K do nosso fluido R400A tabelado, e está nessa fonte aqui. Então, o nosso K é 1,118 e com essas informações eu consigo encontrar a nossa eficiência volumétrica. E agora, para o cálculo da vazão volumétrica, foi utilizado esta fórmula aqui. Vazão mássica igual a vazão volumétrica vezes
a eficiência volumétrica vezes pressão de sucção. Com tudo isso já definido, eu consigo achar a nossa vazão volumétrica de baixa pressão. Próxima questão é qual o consumo total de energia elétrica quando esse sistema operar por 13 horas. Então, nós temos aqui um tempo de 13 horas e como que a gente então, como que a gente faz o consumo total de energia? O consumo total de energia é a potência do compressor vezes o tempo. Então, nós precisamos encontrar essa potência do compressor. Então, nós sabemos que COP é igual a QL sobre o trabalho do compressor. Melhor dizendo, o trabalho do compressor. Então, nós precisamos calcular o COP. O COP foi calculado com as vazões máximas e as entalpias. E o QL, por meio dessa forma aqui, vazão máxima de baixa pressão, vezes H1 menos H4. Com isso, com o COP e com o QL, a gente consegue achar o trabalho do compressor. Multiplicando o trabalho do compressor pelo tempo, nós conseguimos achar o consumo de energia em kWh. Indo para a próxima questão, pede o coeficiente de desempenho desse sistema, COP. Então, eu já calculei ali em cima, mas para conferir, eu considerei essa fórmula aqui para calcular o COP, que considera só as entalpias, e deu o mesmo valor. Próxima questão é qual a temperatura de descarga dos compressores. Então, a temperatura de descarga dos compressores é, olhando aqui na imagem, a temperatura da saída de cada um dos compressores, no ciclo de baixa e de alta pressão. Então, estão aqui os valores que a gente já calculou, os valores de T2 e T6 que a gente já calculou quando a gente definiu os pontos. E temos aqui a última questão, qual a área do condensador? Então, essa questão é um pouco mais complicada, eu tive que fazer uma série de considerações para resolver essa questão, como começando qual tipo de condensador usar, né? Eu considerei um condensador a água, porque ele é mais eficiente energeticamente do que o condensador a água. Então, eu escolhi o condensador a água. Eu considerei um diâmetro interno do tubo desse condensador de 0,13 metros, né, 13 milímetros, e um diâmetro externo de 15 milímetros. Então, só para explicar melhor, a gente quer encontrar a área do condensador, né? Então, nós temos que achar essa área aqui, e nós podemos achar por meio dessa fórmula. Com esse Q é o QH, que a primeira questão nos forneceu. Eu considerei esse mesmo QH. Nós temos aqui um coeficiente global, nós vamos ter que achar, e esse ΔT. Então, voltando para as considerações dessa questão, nós temos aqui a temperatura de condensação, né? Então, esses aqui foram dados, denunciados, a temperatura do ambiente e a diferença entre a temperatura de condensação e a temperatura do ambiente, achando assim a temperatura de condensação. Outra consideração feita foi a temperatura de entrada da água no condensador e a de saída também. A de entrada eu considerei 28 graus, seguindo esse slide do professor. E na saída 37 graus, pois eu fiz a temperatura de condensação menos 5 graus para considerar essa temperatura da água saindo do condensador. E também aqui fiz a temperatura média que a gente vai utilizar na resolução desse exercício. Considerei o nosso QH de 27.000 watts, né, 27 kW. Aceleração da gravidade 9,8. Nós temos aqui algumas
informações do nosso fluido que passa no condensador, que é o R134 a 42 graus, nós temos a densidade, viscosidade dinâmica, condutividade térmica e a entalpia de vaporização latente. Temos também dados da água na temperatura média, a densidade, o CP, viscosidade e a condutividade térmica. E agora sim podemos começar a resolver a questão. Então, na verdade, aqui foram considerados também o número de tubos. Eu considerei 42 tubos em 7 colunas, divididos em 7 colunas, então nós temos um N, né, dividindo o número de tubos por colunas, de 6. E, considerando o diâmetro interno, nós conseguimos achar a área interna do tubo, que é essa aqui, em metros quadrados. Agora sim, nós podemos começar a fazer os cálculos. Bom, primeiramente foi feito o cálculo do coeficiente de transferência de calor no condensador, seguindo essa fórmula aqui. Então, depois de achar o coeficiente, a gente pode achar a vazão mássica. A vazão mássica da água foi calculada com essa fórmula aqui, Q igual a mCp delta T. Então, nós consideramos aqui o QH, o CP da água e o delta T, que é a temperatura que entra e sai do condensador, temperatura da água que entra e sai do condensador. Então, nós conseguimos calcular a vazão volumétrica dessa água, dividindo a densidade pela vazão mássica. Conseguimos achar, então, a velocidade dessa água, fazendo a vazão volumétrica dividido pelo número de tubos vezes vezes a área interna desse tubo. E depois nós conseguimos achar o coeficiente de transferência de calor da água dentro do tubo. Então, para isso, eu considerei essa fórmula aqui. Agora, a gente precisa encontrar o coeficiente global. Né? Com tudo isso que a gente calculou, a gente vai utilizar para calcular o coeficiente global de transferência de calor. Então, nós temos que calcular aqui também a resistência do tubo. E aqui eu utilizei as áreas, a área I, considerando os diâmetros, e com uma constante. Nós precisamos do fator de incrustação. E também, e com essas informações, a gente consegue achar o nosso coeficiente global de transferência de calor. Agora, nós só precisamos do ΔT. Esse ΔT, eu utilizei para calcular, eu utilizei essa fórmula aqui, que considera as temperaturas de entrada e saída da água no condensador e também a temperatura de condensação. E com tudo isso, a gente utilizando aquela fórmula já mostrada no começo da questão, agora nós temos tudo para calcular a área. Nós temos o nosso Q, que é o QH, o coeficiente global, que a gente acabou de encontrar. Nós temos o ΔT, também, que a gente acabou de encontrar. Então, com isso, nós temos uma área do condensador de 7,44 metros quadrados. Muito bem, esse foi o meu projeto audiovisual. Muito obrigado e até a próxima.